A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você nesse momento. Queria compartilhar com você mais uma mensagem da Palavra de Deus. Aqui em Mateus capítulo 5, versículo 1, a Palavra do Senhor ela diz assim: E vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Seus discípulos aproximaram-se dele. Nesse momento eu quero te convidar a se aproximar do Senhor Jesus junto comigo, em oração, aqui na leitura bíblica, e ouvir o que ele tem a dizer, como os discípulos fizeram aqui nesta ocasião, onde o Senhor vai pregar o seu sermão mais famoso, que é conhecido como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, ou o Sermão da Planície. Essa mensagem aqui. Mas o que eu quero destacar aqui nesse versículo é o seguinte: os mestres judeus, no tempo de Jesus, eles tinham uma forma de se assentar que era na realidade um convite. Aquelas pessoas que estavam ali ao redor, que reconheciam o valor daquele mestre, seu ensino, e a forma como ele tinha de se assentar, convidava os interessados para ouvir aquilo que ele tinha a falar, aquilo que ele tinha a dizer. E no texto, lemos aqui que ele observou as multidões, e sabemos que quando ele olha para a multidão, ele se compadece, ele vai fazer alguma coisa por causa do seu amor, por causa da sua compaixão. E diz o texto que ele se assentou. Você poderia ler também lá em Marcos 4, 1, Marcos 9, 35, Marcos 13, versículo 3. Todos esses versículos, esses textos, vão falar a respeito desse se assentar e convidar, e como as pessoas se aproximaram. Tem um texto muito famoso também, Lucas capítulo 4, versículo 20, que é onde o Senhor está na sinagoga, abre o livro do profeta Isaías, faz a leitura e se assenta. E quando ele se assenta, todos observam, porque sabem que ali ele iria falar alguma coisa, iria ensinar alguma coisa. E esse convite de Jesus para você chegar perto, para o homem se aproximar, é para todos, independente da religião da pessoa, da sua classe social. Observe que nessa ocasião havia uma multidão de pessoas. E quando ele se assenta, ele está convidando. Veja que nessa multidão tinham pessoas que eram altamente religiosas, como os fariseus, que acreditavam na lei de Moisés, nos profetas, porém erravam na interpretação, erravam nas práticas, gostavam de praticar não para agradar a Deus, mas para agradar aos homens, receberem aplausos. No meio dessa multidão também tinha saduceus, que só acreditavam nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, a Torá, de Gênesis a Deuteronômio. Não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição de mortos. Por causa da influência da doutrina helenística naquele tempo, eles acabaram se contaminando. Havia também um outro grupo de pessoas chamadas zelotes, os zelotes, que eram revolucionários, que eram pessoas que queriam se vingar de Roma, que nesse tempo aqui oprimia Israel com seus impostos, com suas maldades. E esses revolucionários estavam lá e era aquele grupo contra o governo, querendo na raça, no peito, tomar posse ali daquilo que era deles de fato e de verdade, que era o reino, que era a autoridade. E também tinha as outras pessoas do povo no meio lá, que não eram de nenhum desses grupos aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o convite é para todos. Mas observe que no versículo que a gente leu, somente os discípulos se aproximaram dele. Deixo já uma pergunta para você nesse momento.
De que grupo você pertence? Daqueles que vêm de longe a Jesus, observam de longe? Ou do grupo dos discípulos que, quando o mestre faz o convite, para tudo, se assenta e vai lá ouvir e vai lá aprender? Esse versículo me faz também lembrar a respeito da atitude de duas mulheres, duas irmãs que tiveram o privilégio de receber a Jesus em sua casa. Os nomes delas é Marta e Maria, que são as irmãs de Lázaro, aquele a quem o Senhor ressuscitou. Na ocasião, em Lucas capítulo 10, Jesus ele está passando lá pelo local onde elas moram, Betânia, e é convidado a estar na casa, a hospedar-se na casa dessa mulher chamada Marta, juntamente com a sua irmã e o irmão Lázaro. E o que é interessante nesse relato, lá em Lucas capítulo 10, versículo 41, 40, a partir do 40, é que quando o Senhor chega na casa, Marta, que era, vamos dizer assim, a dona da casa, vai preparar o almoço, provavelmente, ou o jantar, vai preparar e arrumar a casa para receber Jesus e provavelmente ali os seus discípulos. E de tal maneira ela ficou que estava muito atarefada. Porém, a sua irmã, Maria, ela teve uma atitude totalmente diferente. Ao invés dela ir ajudar a irmã dela, Marta, o que Maria fez? Em Lucas 10, versículo 41, o texto diz assim, ó. Lucas 10, versículo 39, desculpe, o texto diz assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Então, repare que ela assentou-se diante do Senhor, aos pés do Senhor, e ao invés de estar ajudando a irmã na tarefa de casa, nas coisas do dia a dia, ela preferiu estar ouvindo a palavra de Deus diante de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você tem noção de que quão maravilhosa é a palavra de Deus que nós temos nas mãos, a Bíblia Sagrada, que é a boca de Deus falando conosco? Nesse momento o Senhor está te convidando a parar para ouvir a palavra de Deus. Talvez você seja uma ativista religiosa que não para no serviço de ajudar os pobres, não para na coreografia da igreja, é teatro, é a pregação da palavra, são muitas obras que talvez você faça na igreja. Porém, como é que está a tua comunhão particular com o Senhor? Você tem parado para estudar a palavra para você mesmo? Não para pregar, não para falar para outro, mas para você absorver, entender e orar e receber de Deus aquela mensagem? Marta teve o privilégio de receber o Senhor Jesus na sua casa, mas não soube aproveitar. A sua irmã, que discernia as coisas, Maria, não era que ela era irresponsável, mas era porque aquele momento era único. Quando Jesus iria passar ali novamente? Depois o Senhor só vai lá na ocasião da morte de Lázaro. Pelo menos é o que a Bíblia relata. Então, meu irmão e minha irmã, como é que está o seu tempo para Deus? Será que você está gastando muito tempo em ensaios, em coisas até para a igreja? E está deixando de orar, de estar aos pés do Senhor, ouvindo a palavra de Deus? Ou é no teu trabalho secular, que você diz que não tem tempo para orar? Quando vai orar, quando vai ler a Bíblia, já é tarde da noite, cansada e não consegue desfrutar daquele momento ali da maneira adequada, não consegue aproveitar. Tome uma atitude. É tempo da gente abrir mão de algumas coisas para buscarmos a Deus. São tempos difíceis. E se a gente não se fortalecer na presença de Deus, poderemos sucumbir na hora da tribulação e nos deixar levar por ela e acabar nos afastando mais ainda do Senhor. Marta preferiu
os trabalhos de casa seculares. Maria preferiu o trabalho espiritual, preferiu se assentar e ouvir a palavra do Senhor. E ela reclamou, o texto aqui vai dizer, no versículo 40, ela diz assim: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe a que me ajude. Então, além de ela não dedicar aquele tempo ali exclusivo para Jesus, ela ainda queria que a irmã dela fizesse como ela faz, como ela estava fazendo ali na ocasião. Era muito trabalho e ela precisava de ajuda. E ela reclama com o Senhor. E olha a palavra que Jesus deu. Jesus disse assim, respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Então, note aí que ela, devido tantas ocupações, ela andava inquieta, ela andava preocupada e com muitas coisas. Quanto mais a gente procura fazer as coisas na igreja, no meio secular, ao invés de delegar para alguém, ao invés de buscar de Deus ali o nosso chamado, a direção para nossas vidas, naquilo que Ele quer que a gente faça, a gente arruma muito trabalho, meu irmão, e às vezes não dá nem para a gente buscar a Deus direito, porque já tem que ir para uma oração, já tem que preparar um louvor, preparar uma palavra e preparar mil e umas coisas. E acabamos ali nos esquecendo de simplesmente estarmos a sós com o Senhor. E aqui o Senhor diz, você anda muito preocupada e ansiosa. Talvez a tua preocupação e ansiedade seja por isso. Muito ativismo, muita atividade. E você não está usando da sabedoria para fazer somente aquilo que o Senhor quer que você faça no ministério. E talvez também você não tenha fé e nem sabedoria para abrir mão daquela hora extra que você vê que não é necessário naquele momento, para dedicar um tempo maior para Deus, para Jesus. O Senhor disse: Marta, Marta, uma coisa só é necessária. E que coisa é essa? É ter comunhão com Deus, meu irmão e minha irmã. É estar aos pés do Senhor, é aproveitar os momentos que Ele te dá para buscar Ele. Seja na madrugada, seja no final de semana, nesse tempo de isolamento. Então faça isso, tenha fé, abra mão de coisas, de momentos, até mesmo com outras pessoas, com amigos, de horas extras no trabalho, e vá buscar a Deus sozinho, busque a Deus na sua casa com sua família, que talvez esteja precisando de fortalecimento, talvez esteja como você, cansado e aflito. Mas se você fizer estas coisas, você vai entender aquele chamado de Jesus. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você vai ser aliviado. Então creia, tenha fé, se aproxime dele. Nesse momento o Mestre te chama. E o interessante é que ele diz aqui no versículo 42 ainda, em Lucas 10, 42, na parte B ele diz: Maria, que ficou assentada aos pés dele, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta pediu para Jesus tirar essa boa parte de Maria, mas Jesus não tirou. E se você buscar, meu irmão e minha irmã, a boa parte, essa também não vai lhe ser tirada. Jesus, ele vai abrir as portas, vai trazer a paz, para que você possa fazer a obra de Deus de maneira tranquila, de maneira que você vai sentir paz e realização naquilo que você fizer. Então, a qual grupo você pertence? De religiosos que não se aproximaram do Senhor, mas viviam na sua hipocrisia, religiosidade falsa, no grupo de pessoas que, quando o Mestre chama, elas não atendem, ou no grupo dos discípulos, daqueles que, quando observam o Mestre chamar, se aproximam. A qual grupo você pertence? Fale para você mesmo e fale para Deus, tá bom?
Mas uma coisa é certa, se você e eu escolhermos a boa parte, essa não vai ser tirada. Amém? Então faz uma oração junto comigo e se comprometa de dedicar tempo para Deus, de fazer a vontade de Deus, conforme Ele quer, conforme Ele deseja. Se você puder, feche seus olhos, ore com a sua mente mesmo e fale com o Senhor agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, meu Deus, por sua bondade, por sua misericórdia, por seu chamado, por seu amor. E quero, meu Deus, dizer muito obrigado pelo teu convite de estarmos perto de ti. Quando se olha a multidão, Pai, o Senhor quer fazer milagre, mas muitas vezes, meu Deus, a multidão não se aproxima de ti. Quando se olha para mim individualmente, para essa pessoa, Pai, o Senhor quer trabalhar, o Senhor quer fazer algo, mas muitas vezes, Pai, não entendemos e não vamos e não nos aproximamos de ti, não recebemos aquela palavra, aquela instrução, a fé não vem a sabedoria e acabamos, Pai, sendo como Marta, aflita, Pai. Pessoas aflitas, angustiadas, ansiosas, meu Deus. Tudo porque, Pai, não procuramos descansar em Ti, não procuramos, Pai, dedicar um tempo para edificar a nossa fé. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe as nossas falhas, nos perdoe o ativismo, Pai, porque fazemos às vezes muitas coisas, até mesmo para o Senhor, para a igreja, meu Deus. Mas coisas, Pai, que tiram o nosso tempo de comunhão contigo. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes, Pai, dedicamos o tempo não para a igreja nem para Ti, mas para o trabalho secular, Pai. Sempre querendo mais e mais e mais e não parando para buscar o Senhor. Meu Deus, nos dá mais fé. Nos dá mais fé, Pai, para fazer o compromisso de orar, de ler a Bíblia e fazer a Tua vontade, meu Deus. Nos dê mais fé, Pai. Em nome de Jesus, como os discípulos pediram, eu peço para mim e para essa pessoa, aumenta-nos a fé. Que essa palavra sirva, meu Deus, para nos despertar. Em nome de Jesus, para Te buscar mais e Te servir, não mais, mas Te servir melhor. Em nome de Jesus. Faz assim, Pai. Eu oro por esta pessoa, que o Senhor abençoe, que o Senhor aguarde, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus.